Oi, gente, boa tarde. A gente vai começar daqui a pouquinho. Tivemos um pequeno atraso aqui, questões técnicas, mas vamos começar daqui a pouco. Hoje, nossa aula no sofá, um convidado bem especial, bem importante para a luta dos estudantes, que é um companheiro da Federação Única dos Petroleiros, vai falar um pouco sobre Petrobras, educação. E a pandemia, então a gente vai começar daqui a pouquinho. Vão enviando essa live aqui no direct para as pessoas, para a gente ir chamando mais gente para bater esse papo importante com a gente. E aí vão me falando também se vocês estão ouvindo bem, se o áudio tá bom e tal, enquanto a gente vai terminando de se organizar aqui para começar a nossa live de hoje. Todo mundo escutando bem? Um salve para Alagoas, salve para Univasf. Se vocês puderem me falando aí se estão me ouvindo bem, se meu áudio tá bom. Vocês estão ouvindo, gente? Alguém me falou aqui que tá sem áudio. Aqui esse negócio. Alô, alô? Vocês estão me ouvindo? Escutam bem agora? Chamando aqui David. Gente, a gente está aqui conectando com o David, nosso convidado. E aí vamos segurando aí, vamos convidando mais gente para participar aqui com a gente, vamos mandando direct. Tem uma turma de Alagoas aí já com a gente. Wélida, Oi, tua imagem... Tu tá me ouvindo, David? eu tô ouvindo, mas a câmera tá com algum problema. Tua imagem tá travada. Eu vou Tô tentando desligar e te inverter. convidar de novo, Tá bom, tá? tá beleza.
Agora foi, né? Tá, agora, eu não te vejo ainda. Eu tô te ouvindo também. Você tá me vendo? Tô. Agora minha Tua imagem, imagem tá congelada ainda. a tua imagem tá travada para mim também. Que doideira. Deixa eu chegar perto do modem aqui para ver se melhora. Pode ser. Gente, Pare- enquanto a gente vai ajustando aqui, deixa eu adiantar para vocês que essa nossa aula no sofá hoje, aqui da Uni, eu sou Hélida, sou vice-presidenta da Uni, e a gente vai conversar hoje com o David Bacelar, que é diretor da FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, categoria aí que está sempre na luta junto com os estudantes. E a gente vai falar sobre a Petrobras, sobre educação e em meio a esse processo de crise sanitária que o Brasil enfrenta, que o mundo enfrenta, na verdade, né? Então, como é que esses temas se associam e qual a importância disso para nós estudantes brasileiros. Então, a gente está aqui tentando conectar com o David. Tentar mais uma vez aqui. Ainda tá congelado. Que doideira. Travado. David, a gente tem duas opções. Acho que podemos tentar mais uma vez e você sair, voltar do Instagram, desligar tudo que está aberto no seu celular. Se não, a gente tentar ir fazendo por áudio aqui, enfim. O que é que você acha? Ah, agora foi. Oh, maravilha! Bem-vindo, David, à nossa aula no sofá. Obrigada. Primeiramente, agradecer pelo convite, aliás, por ter aceitado o nosso convite para esse debate tão importante. Gente, a gente vai começar aqui o nosso papo hoje com o David, que ele é diretor da FUP, né? Estava te apresentando antes, não sei se você ouviu, mas para quem está chegando agora, David, ele é diretor da FUP, né? Do sindicato também, do Sindipetro da Bahia. E, enfim, está sempre aí com a gente nas lutas tão importantes para os estudantes e para o povo brasileiro. E a gente vai bater um papo hoje sobre educação, sobre a Petrobras e esse processo também da pandemia. E aí, David, antes de você se apresentar, já vou te mandar a primeira pergunta, você já se apresenta aí, manda uma saudação para os estudantes que estão nos assistindo, mas, enfim, acho que é um tema muito importante para a política mundial, né, que é o petróleo, né, não só no Brasil, mas no mundo, e esse processo de crise sanitária que a gente tem enfrentado agrava a crise econômica que, né, o mundo já atravessava. Isso tem impactos, né, diretos na produção do petróleo, enfim, no preço e etc. Queria que tu começasse também primeiro comentando sobre esse processo, né, do preço do petróleo, das disputas que tem em torno disso e dos desdobramentos concretos que isso tem para a vida da população e dos estudantes também. Bem, Elida, boa tarde. Te agradecer aí pelo convite, agradecer a Uni e todas as forças que compõem aí a Uni. É um prazer estar aqui. Vocês que têm uma parceria histórica com a categoria petroleira e também com a FUP, a exemplo da última greve de 20 dias, greve que ocorreu do dia 1º ao dia 20 de fevereiro, onde vocês estiveram presentes não somente ali na ocupação que fizemos no edifício sede da Petrobras no Rio de Janeiro, mas também em todos os outros estados onde nós estávamos realizando a greve. Fica aí, então, o nosso abraço e agradecimento à Uni, a histórica Uni, lutadora Uni, que sempre fez e continua fazendo história. É uma honra estar aqui.
nessa aula no sofá. Interessante o nome para a gente trocar ideias, conversar com as companheiras e companheiros. Então, Hélida, sobre essa questão que você traz inicialmente, é bom lembrar que essa pandemia do Covid, como o próprio nome diz, ela ocorre no mundo inteiro. É uma epidemia que se alastrou e que hoje tem feito as pessoas elas ficarem em casa, cumprindo a quarentena ou isolamento social. Consequentemente, as pessoas estão circulando menos nas ruas, estão usando menos transporte público, estão usando menos veículos, estão, então, consumindo menos derivados de petróleo, não somente aqueles combustíveis que são utilizados para os veículos, mas também a própria indústria, que reduziu a produção, por exemplo, de químicos, petroquímicos, fez com que houvesse uma redução muito brusca do consumo de petróleo em todo o mundo. Então, temos esse primeiro motivo para a queda do preço do petróleo no mercado internacional, por conta da queda da demanda de petróleo e de seus derivados em todo o mundo. Concomitante a isso, nós estamos tendo ainda, apesar do acordo feito na OPEP com a Rússia, nós temos uma disputa que é clara entre Estados Unidos e Arábia, juntos num bloco, contra a Rússia. E essa disputa fez com que, justamente nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão consumindo pouco petróleo e poucos derivados de petróleo, nós tivéssemos aí uma inundação de petróleo no mercado mundial, que fez com que, então, o preço ele despencasse ainda mais. Então, os preços chegaram, infelizmente, à casa, hoje, de em torno dos $20. E isso gera um impacto gigantesco em toda a indústria petrolífera mundial, e principalmente naquelas empresas que elas não estão integradas. E aí fica, já inicialmente, a nossa crítica à gestão Castelo Branco, que é sim uma gestão irresponsável e temerária nesse sentido, porque as indústrias de petróleo no mundo, as grandes, as majors, como eles gostam de chamar, elas são empresas integradas e que conseguem ter uma resiliência maior justamente nesses períodos, quando elas têm refinarias, quando elas têm petroquímicas, quando elas têm termoelétricas, e fazem com que não tenham um prejuízo muito grande em momentos de crise como esse. A Petrobras, ela, infelizmente, por conta da sua atual gestão, ela vai na contramão do que as empresas de petróleo e gás, ou seja, de energia no mundo, estão fazendo hoje, se integrando para terem uma capacidade resiliente maior nesses momentos de crise. Então, isso fez com que os preços caíssem, mas, infelizmente, nós não estamos vendo isso para o consumidor, a consumidora. Tanto o gás de cozinha, principalmente, o diesel, a gasolina, que a gente consome muito, a redução não foi no mesmo tamanho que houve a redução do preço do barril do petróleo no mercado internacional. O exemplo mais claro é o gás de cozinha, onde as pessoas estão consumindo muito, e nós estamos, infelizmente, comprando o botijão de 13 quilos aí desde 80 até R$ 120, a depender do local do Brasil. Então, o impacto é direto para a população, e nós, infelizmente, assistiremos isso não somente nesse ano 2020, mas também, Hélida, no ano de 2021, as perspectivas ainda não são boas dentro da geopolítica mundial do petróleo. Entendi. David, e a Petrobras, né, acho que a Uni e a Petrobras, como você falou aí no começo, a gente tem uma história muito embrincada e muito próxima, porque os estudantes brasileiros, a União Nacional dos Estudantes, teve um papel muito importante no processo de estatização, né, da criação, na verdade, da Petrobras, né? E mais recentemente a Petrobras também cumpre, né, um papel para a educação, como historicamente também cumpre um papel importantíssimo para o desenvolvimento do país, né? E etc. Então, eu queria que tu comentasse também sobre a importância que a Petrobras tem tanto para a educação brasileira como para o desenvolvimento do país, né? Esse é um momento de crise, né? Crise econômica aprofundada aí pela crise sanitária e que a gente vê, né, um cenário de desempregos. Então, como é que a Petrobras, né, poderia ser um estatal aí a serviço de contribuir, né, para minimizar os impactos da pandemia?
Bem, Elida, bem lembrado, a Uni ela teve um papel importantíssimo para a criação da Petrobras, né? Como você disse aí em 1953, lembro da Uni, da BI, ou seja, a sociedade civil organizada e a sociedade inteira, ela foi às ruas para pressionar o Getúlio Vargas para criar a Petrobras. E assim o Getúlio fez, indo de encontro até a interesses, infelizmente, de parte da elite brasileira e de interesses supranacionais. E mais uma vez, não somente como em 53, mas em diversos episódios da nossa história, nós vimos a importância da Petrobras. E nesse momento de pandemia, ela se faz ainda mais importante. O que, infelizmente, tem a distanciado do povo, que é, de fato, o acionista majoritário e controlador dessa grande empresa, é a atual gestão, a gestão Castelo Branco. Antes de dizer até o que a Petrobras poderia fazer, todas as petrolíferas do mundo, é bom destacar isso, elas estão tendo ações com recursos vultuosos para as suas populações ou até mesmo para o mundo inteiro diante dessa pandemia. Shell, Total, Chevron, ExxonMobil, essas gigantescas empresas privadas do petróleo estão doando aí milhões de dólares em recursos, em combustíveis, para esse momento de pandemia. E as empresas estatais, então, como a Aramco e outras, são recursos ainda maiores. A Petrobras, por conta da atual gestão, ou seja, da gestão Castelo Branco, infelizmente tem feito muito pouco diante daquilo que ela poderia e deveria fazer. Até então, o que a gente tem de fato relevante divulgado pela atual gestão é de apenas 600 mil testes, o PCR, né, que não é o teste rápido, aquele que identifica a doença no início da contaminação, foram doados para o governo federal. Isso é muito pouco diante do que a Petrobras ela pode fazer. Uma empresa que lucrou no ano passado, teve algum companheiro que escreveu aqui nos comentários, 40 bilhões de reais, uma empresa que é a maior do país, uma empresa que atende toda a federação, todo o Brasil, deveria fazer muito, muito mais. Então, Hélida, respondendo diretamente à tua pergunta, nesse momento, apesar da queda do preço do barril de petróleo, apesar da crise mundial que nós estamos vivenciando hoje na geopolítica mundial do petróleo, a Petrobras, por ainda ser uma empresa integrada, ela poderia, por exemplo, fazer com que o governo federal, a partir de algum tipo de subsídio, utilizando, obviamente, essa empresa estatal, estivesse hoje entregando, por exemplo, gás de cozinha, o GLP, de 13 quilos, à população, de forma gratuita para aqueles que estão no Bolsa Família ou para aqueles que estão no Cadastro Único, e com um preço subsidiado para o restante da população. Por quê? Porque o GLP ele significa muito pouco no faturamento da Petrobras. Menos de 5% do faturamento dela está relacionado ao gás de cozinha. Então, não teria um impacto grande para a Petrobras fazer isso. Ainda mais se houvesse um subsídio, uma subvenção do governo federal, como fez com os caminhoneiros lá na época do Temer, né, com o diesel, e como inúmeros outros países estão fazendo hoje, deslocando recursos do Tesouro, deslocando recursos do orçamento público da União para atender a população como um todo. Então, essa é um tipo de ação que a Petrobras poderia, sim, colocar em prática. Além disso, hoje as refinarias estão com os estoques, os seus tanques, lotados de derivados de petróleo, dentre eles diesel e gasolina. Então, para desafogar, para desovar esses estoques e fazer com que as refinarias voltem a operar em carga maior, porque estão operando em carga baixa ainda, poderia sim doar combustíveis, como outras petrolíferas que a gente citou aqui estão fazendo, para ambulâncias, para viaturas do Corpo de Bombeiro, para viaturas da própria União, dos estados, dos municípios. Então a Petrobras ela poderia fazer muito mais, além sim de doar recursos, como a gente viu agora, infelizmente, né, na TV, o Itaú Unibanco doando aí R$1 bilhão para as ações do Ministério da Saúde na área nesse momento de pandemia. Então, a Petrobras, como empresa pública, a maior empresa do Brasil,
ela tem potencial para fazer mais, ela deveria fazer mais. Quem não permite, infelizmente, é a gestão Castelo Branco, que está assim alinhada ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Essa era uma das perguntas que eu estava aqui na manga para te fazer, mas que eu acho que a greve, né, que você também mencionou aqui, nos deixou um aprendizado muito grande, né, de ousadia, de organização da categoria petroleira, que a gente teve, né, a honra também de participar, de construir juntos. Essa greve que foi, né, durante a greve vocês também construíram ações de distribuição, né, do gás, e desse processo também de debate da tabelação do preço, né, um preço justo, acessível, né, ao povo brasileiro. E que isso também traz, né, nos ajuda a trazer um debate que é importante, que é o processo de privatização da Petrobras, né, que está iminente aí, conduzido por Bolsonaro, por Guedes, né, e operado por Castelo Branco, que está na direção da empresa, e que é um ataque profundo à soberania do nosso país, na entrega da nossa maior estatal, de empresa que rende milhões para o nosso país, que gera emprego, que gera tecnologia, que gera desenvolvimento, né? Eu queria também que tu pudesse falar um pouco desse processo de privatização, do quanto isso, né, é ruim, né, para o desenvolvimento do nosso país, e sobretudo agora no momento de crise, que a gente está conseguindo ver, enxergar ainda mais profundamente como a privatização, como esse sistema, né, neoliberal não consegue dar respostas, né, à vida do povo, como o sistema de saúde privado, de educação, né, a privatização em geral, nesses momentos, né, coloca uma série de limites para a vida do povo, né? Então, acho que é um momento também oportuno da gente fazer o debate sobre o processo de privatização da Petrobras, né? E como é que os estudantes, e por que os estudantes também, né, tem que ser um setor a lutar em defesa da Petrobras e contra a privatização da estatal. Bem, Elida, falando então, a maioria aqui de pessoas militantes, né, do movimento estudantil, é importante dizer que não somente a Petrobras, como as principais empresas públicas estatais do Brasil, e aqui citar somente as 5 primeiras, as 5 maiores, elas em 2019 deram um lucro líquido para os seus acionistas, e dentre eles a União, que é acionista controlador dessas estatais, de 70 bilhões de reais. Quer dizer, esse lucro ele volta para a população para ser aplicado de várias maneiras. Infraestrutura, saúde, segurança pública e também recursos que são voltados para a área de educação. Então, privatizar essas empresas, inclusive a Petrobras, é dizer que esse lucro líquido, que boa parte dele vai para o acionista majoritário controlador, que é o governo federal, o povo brasileiro, deixa de ir para a iniciativa privada, e a maior parte dela de outros países. Então, essas privatizações que estavam acontecendo, essa pandemia, ela pelo menos serviu para isso, Hélida, para dar um baque, um freio nesse processo de privatizações que estavam ocorrendo, elas nos demonstram que esses recursos eles precisam ficar aqui no país. A gente teve maus exemplos de privatizações feitas, inclusive na Petrobras, que hoje estão nos prejudicando. Citar um exemplo aqui que as pessoas vão se lembrar que eu acho que, assim como a BR Distribuidora, era uma das empresas do sistema Petrobras que estava próxima à população, que era a Liquigás, distribuía também gás de cozinha, que tinha 30% do mercado de botijão de gás aqui no Brasil. Essa empresa foi vendida, foi privatizada para a Nacional Gás e para o grupo Ultra e o grupo Copagás. Então, esses grupos hoje controlam 60% desse mercado. Se está faltando hoje GLP no Espírito Santo, Mato Grosso, Brasília, são as notícias que a gente tem. Interior de São Paulo também faltando, eu lembro que Itu já teve matéria também falando sobre isso, é por conta dessa empresa que era do sistema Petrobras, a Liquigás, ela ter sido privatizada, e óbvio, esses novos atores, essas novas empresas que entraram, elas não vão ter interesse em entregar
gás de cozinha nos rincões do Brasil, em locais de difícil acesso. Não vão fazer isso, ainda mais agora que as refinarias estão produzindo com carga baixa, produzindo pouco GLP, e essas empresas, como também a Petrobras e outras importadoras, estão trazendo o GLP de fora. Então, isso está fazendo com que a gente pague, né, o gás de cozinha por um preço de paridade de importação, ou seja, do mercado internacional. Então, esse é um exemplo claro de que privatizar, sem dúvida alguma, faz mal ao Brasil, faz mal à população brasileira. E a gente está vendo uma notícia recente, acho que de ontem, que o Itzel parece que mandou um projeto de lei para a Alerj para privatizar as estatais do estado do Rio de Janeiro, dentre elas as universidades estaduais do Rio de Janeiro. É uma excrescência, porque como você mesmo falou, Hélida, alguns países no mundo, principalmente agora, nesse momento de pandemia, onde o Estado mínimo, onde a mão invisível não serviram para absolutamente nada, estão reestatizando alguns setores. Então, o Brasil, infelizmente, vai na contramão. A gestão da Petrobras, que tem como seu presidente alguém que disse que tem como sonho, imagine, o presidente da Petrobras, em entrevista, disse que o sonho dele é privatizar a Petrobras. Então, vai na contramão do que o mundo está fazendo hoje, principalmente nesse momento de pandemia e, com certeza absoluta, no momento pós-pandemia, porque não somente governantes estão se atentando a isso, mas a própria população mundial está entendendo que as empresas públicas estatais são importantíssimas. Então, as privatizações que estavam acontecendo, elas acabaram sendo congeladas por conta de toda essa crise, e a gente espera que a pressão popular que houve lá em 53 haja agora também para que essa gestão ela mude os seus planos, o seu plano de negócios, o seu planejamento estratégico, que visa tornar a Petrobras apenas uma empresa de exploração de petróleo e gás e que, por conta disso, está sofrendo os seus prejuízos com essa queda muito forte do preço do barril de petróleo no mercado internacional. Então, tá devagar o movimento de privatização agora e a gente precisa de pressão popular para evitar que eles retornem após a pandemia do coronavírus. Claro, como na década de 50, acho que a gente também tem disposição por entender a importância que a Petrobras tem, né, para o nosso país, esses elementos aí que você trouxe também. Acho que é uma tarefa também fundamental, né, desse momento, o processo de convencimento da sociedade do que é o papel de uma empresa estatal, pública, né? Eu acho que tem uma janela histórica agora um pouco mais favorável para a gente trabalhar esse assunto na sociedade, né? A Petrobras passou por um processo de deslegitimação, digamos assim, na sociedade também, com a Lava Jato, um processo intencional, né, para facilitar o processo de venda, para as pessoas, né, acreditarem que a Petrobras está ali, né, dentro de um esquema de corrupção e que, enfim, que tem que ser vendida mesmo, que a salvação da empresa é ser vendida, né? Então temos que combater, né, isso, convencer as pessoas e mostrar, né, que a Petrobras precisa ser do povo, servir ao povo, né, tem que seguir sendo uma estatal. E aí o outro debate também, David, que é fundamental, e é fundamental também para os estudantes brasileiros, sobretudo, é o debate do Fundo Social do Pré-Sal, né, que foi criado aí em 2010 para destinar os royalties, né, do pré-sal para a saúde e para a educação. E que, para nós, isso possibilitou uma vitória importantíssima, uma vitória histórica do movimento estudantil brasileiro, que foi a conquista dos 10% do PIB, né, para a educação, a possibilidade da execução, né, do Plano Nacional de Educação, que tinha aí um conjunto de avanços, diretrizes, metas aí para fazer avançar a educação brasileira, né, e etc., mas que desde o golpe de 2016 isso vem tomando, né, outros rumos, uma outra proporção. Eu queria que tu atualizasse a gente um pouco como é que está esse debate e a disputa, né, desses recursos para áreas tão fundamentais nesse momento, né, e como mais dinheiro para a saúde e educação, inclusive nesse momento, poderiam ajudar a salvar vidas, né, e ajudar ao Brasil a sair da crise sanitária de uma forma, né,
de menor impacto possível, né, com menos mortes, com menos desempregados, com menos pessoas em situação de vulnerabilidade. Hélida, só para chamar a atenção sobre o número grande que esse fundo hoje tem e que está em ascendência, uma crescente enorme, porque vários campos de produção no pré-sal, eles continuam entrando em operação e a produção do pré-sal só tende a crescer. A gente está falando nesse momento de quase 28 bilhões de reais que estão sem utilização por conta do motivo que a gente vai estar aqui colocando. 28 bilhões que poderiam estar sendo usados agora como eles deveriam inicialmente, né? 75% deles para a educação e 25% deles para a saúde. E nesse momento fariam, sem dúvida alguma, diferença enorme para o país. Mas é verdade, como você disse, desde 2016, com o Temer e com a continuidade do golpe com o Bolsonaro, infelizmente nós temos aí uma mudança muito grande no marco regulatório do pré-sal brasileiro. Em 2010, essa lei foi criada, trazendo um novo marco, com um tripé, que traz aí 3 pilares principais desse novo marco. Trazia a Petrobras como operadora única do pré-sal, isso é importantíssimo para o país, para ter uma indústria sob controle desses campos. Política de conteúdo nacional, ou seja, todas as contratações, tecnologia, desenvolvimento de pesquisa, tinha que ter um percentual altíssimo de conteúdo nacional, de conteúdo local, e por conta disso até vultuosos investimentos foram para inúmeras universidades. Até 2011, era cerca de R$1 bilhão que a Petrobras investia somente em pesquisas de desenvolvimento de novas tecnologias, como, por exemplo, na UFRJ, na UERJ, por conta do CEMPES e outras universidades federais. Vários cursos foram, inclusive, criados, petróleo e gás, para acompanhar esse processo de desenvolvimento também, né? Exatamente, para desenvolver uma mão de obra aqui no país, com formação para atender esse mercado. Então, conteúdo local e, por fim, o fundo social. Infelizmente, de lá até cá, de 2016 até cá, eles já tiraram a Petrobras da operação única do pré-sal, já quebraram o conteúdo local, que girava em torno de 65% de conteúdo local, hoje está em menos de 15% de conteúdo local. E, infelizmente, já há tramitações, tanto no STF quanto no Congresso Nacional, de mudanças no Fundo Social e até mesmo projetos de lei que trazem um fim do Fundo Social. Então, hoje, há uma tramitação que está em andamento, que a gente precisa estar atento a isso, sem dúvida alguma, justamente no Congresso Nacional, porque eles fizeram mudança já na Câmara, e esse projeto de lei foi para o Senado, modificando o marco regulatório do pré-sal de forma originária, que fazia com que o Fundo Social Soberano tivesse esses recursos literalmente carimbados. Então, só para ter ideia, o dado está aqui do lado da tela, que a gente não conseguiu abrir no mesmo computador. Há um projeto, por exemplo, o projeto de lei 3975 de 2019, que altera essa lei do pré-sal criada lá em 2010, final do governo Lula e início do governo Dilma, que ele faz com que o Fundo Social fique com apenas 30%. Ele tinha 100%, ele fica com apenas 30%. E o restante é destinado para a criação de gasodutos, para a União destinar recursos para a saúde e educação sem carimbos, sem um percentual destinado específico, e 20% para o Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. Ou seja, o PNE que você citou, Hélida, que tem metas estabelecidas e, salvo engano, até 2024 tem que ter 10% do PIB para atendimento do Plano Nacional de Educação, ele não vai conseguir ser alcançado. Essa meta não conseguirá ser alcançada porque não haverá recursos para isso. Um principal recurso seria a partir aí não somente dos royalties do pré-sal, do petróleo pré-sal, mas também do prêmio de participação e do Fundo Social, que destinava recursos diretamente para a educação. Isso eles estão mudando. O Congresso Nacional aí, que aparentemente, né, tem o Maia e o Alcolumbre, entre aspas, nos ajudando nesse momento de pandemia,
eles, na verdade, jogam o jogo dos grandes lobistas, das grandes empresas que têm interesses desses recursos suntuosos que vão ficar soltos sem destinação certa para a saúde e educação e que hoje vão acabar na mão da União e acabar na mão dos governadores e prefeitos, infelizmente, se nós não pressionarmos o Congresso para que essa lei não seja alterada. Acho que esses dados também que tu apresenta é uma prova muito clara de como o Bolsonaro, né, esse bloco que está no poder, eles são, né, se proclamam nacionalistas, mas isso é a prova do falso nacionalismo, né, de como eles estão alinhados com uma política econômica que vai favorecer o capital internacional e não a resolução dos problemas, né, da fome, do desemprego, enfim, que assolam até hoje o nosso país, né? Enfim, acho que é tarefa também nossa do movimento estudantil resgatar, né, enfim, esses debates, colocar isso na ordem do dia de como é fundamental, né, lutar em defesa da Petrobras. E, David, para a gente ir chegando aqui no nosso finalzinho, parte dos serviços, acho, não sei se todos os serviços, né, da Petrobras, mas são serviços essenciais, né? Isso quer dizer que os trabalhadores da Petrobras não estão fazendo o isolamento, né, mais por uma questão, né, de estar associada aí ao trabalho essencial. E a gente queria que tu comentasse também como é que tem sido isso, essa relação com a diretoria, né, da Petrobras, porque Bolsonaro, enfim, como eles são alinhados a Bolsonaro, e Bolsonaro já deu vários exemplos de ser contra, de flexibilizar o isolamento social, que já foi comprovado como uma medida, né, de combate e de controle da doença, como é que eles estão lidando com isso e os impactos também da doença nos trabalhadores que estão aí trabalhando para garantir os serviços essenciais, enfim. Ô, Elida, só para poder responder a tua pergunta aí, e eu estou vendo aqui que a Lobo, a Luboff, ele colocou aí, o Castelo Branco está querendo tirar a Petrobras do Nordeste. Eu acho que a Alanis Pedrosa, ela colocou aí também que a Petrobras é quem desenvolveu a melhor tecnologia para águas ultraprofundas no mundo. Só pegar esse comentário da Alanis, antes de entrar nesse comentário aí que você fez, justamente por conta disso, desses investimentos em ciência, pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, a Petrobras, por 4 anos consecutivos, ganhou um prêmio da empresa que tem a melhor tecnologia para águas ultraprofundas. Petrobras, empresa nacional nossa, ela tem esse prêmio. Porque nós desenvolvemos isso. E justamente por isso, nós temos aí esse recorde aqui de 28 bilhões de reais no Fundo Social que não estão sendo usados ainda por conta dessa celeuma que está no Congresso Nacional e que está no Judiciário. Porque a gente lembra que São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro entraram com ação de inconstitucionalidade, direta de inconstitucionalidade, questionando essa lei. Então, esses recursos eles estão hoje guardados no Tesouro Nacional, numa conta específica, aguardando tanto o julgamento do STF, quanto essas movimentações no próprio Congresso Nacional. Então, respondendo isso, trazendo luz ao que a Alanis colocou, é verdade, nesse momento de pandemia, negociar com a gestão Castelo Branco, ou seja, com a gestão bolsonarista, Hélida, tem sido muito difícil. Na verdade, temos participado de algumas reuniões, mas a gestão da empresa não acolhe nenhuma das nossas propostas, não acolhe absolutamente nada do que nós colocamos, do que nós propomos, para melhorar não somente as condições de trabalho das pessoas que estão aí apresentando, entregando serviços e produtos essenciais à população brasileira, como o GLP, por exemplo, mas também propostas para esse momento conjuntural da geopolítica mundial do petróleo que a gente colocou aqui anteriormente. Nada é ouvido. Então, como colocou aí o companheiro Boff, por exemplo, uma ação da gestão Castelo Branco é qual? Como reduziu a demanda de petróleo no mundo, como reduziu a demanda de derivados, o que é que eles decidiram fazer? Cortar 200 mil barris de petróleo de produção por dia da Petrobras. Isso, obviamente, acordando lá com o Trump, né? Que ele vai precisar reduzir aqui na América
mais de 1.500.000 barris por dia. Então, o Brasil já tem aí uma cota de 200, que eles com certeza vão tentar empurrar mais. Então, em vez de atender uma proposta que nós fizemos, de reduzir a produção nas grandes plataformas do pré-sal, por exemplo, e não ter de parar nada, o que é que eles fizeram? Bem lembrado aí pelo companheiro. Decidiram parar, desde o Ceará até o Norte Fluminense, todas as plataformas de águas rasas e unidades de campos terrestres que estão com a produção, com um custo que eles estão alegando que está acima do seu ponto de equilíbrio, acima lá dos 25 a 30 dólares. Então, nós estamos falando de 9 estados, estamos falando de vários municípios que serão impactados com redução de arrecadação, com redução de geração de emprego e renda, e com impacto econômico e social gigantesco nesse momento de pandemia. É inadmissível o que a gestão Castelo Branco está fazendo nesse momento. E justamente hoje nós tivemos uma reunião aqui na Bahia com 12 prefeitos e prefeitas e deputados e deputadas discutindo isso pela manhã, porque o impacto vai ser gigantesco nesse momento onde a Petrobras deveria estar fazendo diferente, por ser empresa pública controlada pelo Estado, ou seja, pelo povo brasileiro. Além disso, Hélida, ações que estão massacrando os trabalhadores e trabalhadoras. Estão colocando pessoas em regimes fora da lei, em condições de trabalho área na Petrobras, e aqui explicando isso, não é uma greve construída pela FUP e seus sindicatos, não é uma greve construída pela categoria, é uma greve que está sendo construída pela irresponsabilidade da gestão Castelo Branco, porque as pessoas estão ficando doentes também dentro da Petrobras. Já são mais de 1.500 casos de pessoas com Covid, já são 3 óbitos dentro do sistema Petrobras de pessoas que se contaminaram. Então nós poderemos ter paradas de plataformas, paradas de refinarias e terminais por conta disso. Ou seja, a greve sanitária acaba se materializando. Já foram 2 plataformas paradas por um alto índice de contaminação de pessoas nessas unidades. Então, infelizmente, Hélida, a relação ela é péssima. Nem empresas privadas aqui na Bahia, ou até aí em São Paulo, onde você está agora, estão fazendo isso, estão negociando com os sindicatos. A gestão da Petrobras não negocia absolutamente nada e impõe as suas decisões de forma unilateral, infelizmente. É isso que tu tinha falado, né? Que o próprio Castelo Branco falou que o sonho dele é privatizar a Petrobras, então ele está construindo as condições, mas acho que, enfim, nós estudantes, nós da Uni, temos muito orgulho de fazer parte, né, de ser um pedaço da história da Petrobras, uma história de luta, né, que foi forjada através de luta, de mobilização popular, e com certeza vamos estar nos próximos períodos também lutando para defender um patrimônio do povo brasileiro, sem dúvidas, que a Petrobras pode, né, contar com a gente para isso sempre. E, David, queria te agradecer de novo por ter participado aqui com a gente. Acho que é um tema muito importante, foi muito bom. E a gente se vê aí nas lutas e, por enquanto, nas lives, né, fazendo debates, mobilizando nos panelaços, por enquanto com novas metodologias, mas esperamos que em breve de volta nas ruas para defender o povo brasileiro e a Petrobras. Bem, Hélida, nós que agradecemos pela oportunidade, esse convite foi muito bom para dialogar aí com a companheirada do movimento estudantil, vendo aí também pessoas da categoria participando, como o Nelsinho e outros e outras que estão aí conosco. Esse momento vai ser essencial para nós chegarmos à sociedade brasileira. Você colocou aí algo importantíssimo. A pandemia, pelo menos, nos deu a possibilidade de refletir sobre o mundo que vivemos, refletir sobre esse sistema que nos oprime e quais são as possibilidades de nós mudarmos isso. E, sem dúvida alguma, vocês que estão no movimento estudantil, falando com a juventude, nas universidades, nas escolas, são de fundamental importância para esse momento. Nós precisaremos apresentar uma outra alternativa de sociedade. E a gente tem um projeto. É um projeto socialista onde as pessoas tenham o necessário para viver de forma compartilhada, de uma forma que o Estado ele não seja mínimo, mas de uma forma que o Estado ele atenda todas as necessidades da sociedade brasileira. E, para isso, a gente primeiro precisa
é vencer esse inimigo comum, e é importante, nesse instante, ampliar os nossos laços, né, as nossas possibilidades de alianças. Então, a Frente Ampla pela Democracia, ela se mostra muito importante nesse momento e no momento pós-pandemia também. Mas como a gente já colocou antes em outros espaços e oportunidades, isso não anula a necessidade de nós continuarmos construindo uma frente de esquerda forte, para mobilizar as massas, organizar as nossas bases, para nós fazermos isso que a UNE faz bem, que é apresentar um novo projeto de sociedade para a sociedade brasileira. Bom, David, é isso. Nos vemos, gente, que ficou aí até o final. Obrigada, até mais. Nos vemos, né, nas próximas lives. Se cuidem da saúde de todo mundo. Tchau, David. Tchau, Hélida. Fica em casa. É.